Meus amigos, há algum tempo atrás eu fiz um artigo e nesse artigo eu reclamava principalmente do Zueni Ventura, da total parcialidade desse nosso grande jornalista intelectual. Ele realmente é competente, é um bom jornalista, é um bom escritor, um bom avô, mas é de uma parcialidade total em relação à política brasileira. O Zueni é um homem de esquerda, e como homem de esquerda antiga, é um homem que admira o Lula, que admira o Zé Disseu, e com isso ele não consegue ser parcial, olhar as coisas e colocar nos seus devidos lugares. Naquela época eu falava porque foi descoberto aquele grande bandido, aquele grande vestal da política brasileira, o Demóstenes Torres. O Demóstenes Torres que defendia, era contra a corrupção, era contra os malfeitos, e descobriu-se que ele era o homem que estava por trás do Carlinhos Cachoeira. Então aquilo realmente é um negócio inescrupuloso, uma falta de escrúpulo, uma falta de caráter sem limite. E eu acho que o Zueni Ventura realmente tocou na ferida. Contudo, ele diz naquele artigo que ele nunca tinha visto isso na política brasileira, um caso desse. Ora, meus amigos, a gente tinha acabado de sair da denúncia do Mensalão. O Mensalão, ao ser denunciado, o que foi que o grande José Disseu disse? Olha, o PT é um partido que não rouba e não deixa roubar. Daqui a pouco a gente descobre que era o Zé Disseu que roubava para montar uma ditadura democrática nesse país. Não só roubava, como ele fez uma quadrilha para isso. Ditadura democrática, eu quero dizer que é o seguinte: ele, com o dinheiro dos contribuintes, comprava deputados e senadores para votar os projetos do PT. Então isto é uma ditadura, com aspecto democrático, porque leva para o Congresso e o Congresso vota, mas só que os votantes foram comprados. Muito bem. Aquilo eu achei um absurdo, um intelectual daquele fazer aquela afirmação sem nem sequer mencionar isso, como se o Demóstenes Torres, ou como se o próprio Zueni vivesse na Suíça, não no Brasil, ele não soubesse que isso acontece a todo instante aqui no país. O próprio Lula, que era contra a ditadura, que era contra os picaretas, daqui a pouco é o Lula que montava todas as CPI, que queria criar CPI para atacar os corruptos, daqui a pouco era o Lula que as pessoas queriam criar CPI para descobrir a corrupção do governo Lula. E isso não tinha diferença para o que o Demóstenes estava fazendo. Muito bem. Agora, eu estou aqui e hoje de manhã leio no jornal um artigo, outra vez, do Zueni Ventura. O que ele diz? O artigo dele é fora de ordem e de lugar. Ele diz o seguinte: de fato, é difícil entender, à luz da lógica do bom senso, certas coisas que acontecem são aceitas como normais. Experimente, por exemplo, explicar para um estrangeiro que aqui um homicida, para sair do fórum condenado a 23 anos de prisão, mas na verdade só vai ficar mais 3 na cadeia. Na política, então, são inúmeros os casos, a começar pelo Congresso. Lá o presidente do Senado anda vergado ao peso de denúncias de corrupção, e ele não fala o nome do presidente do Senado, e pressionado por um documento de milhares de assinaturas, pediu seu impeachment. Na Câmara, além de mensaleiros na Comissão de Justiça, isso é João Paulo Cunha, ele não menciona o nome. Pressionado na Câmara, além de mensaleiro da Comissão, agora o recém-eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos, o pastor Marco Feliciano. E aí ele cita o nome. Por que ele não cita o nome de Renan? Por que ele não cita o nome de João Paulo Cunha? Porque são pessoas ligadas ao Lula, ligadas ao José Disseu,
Por que ele não denuncia o que está ocorrendo com José Dirceu? O José Dirceu foi condenado a mais de 10 anos de cadeia. Embora ainda não completou o processo, o presidente do Supremo Tribunal requereu os passaportes de todos os condenados para evitar que eles venham a fugir do país. Ora, meus amigos, não é o que acontece com a morte do Hugo Chávez? O que foi que aconteceu? O Zé Dirceu, com uma disfarçatez enorme, cheirando a deboche, ele pede ao Supremo Tribunal Federal uma licença para viajar para o enterro do seu guia político, Hugo Chávez. Foi muito bem negado pelo presidente do Senado, Joaquim Barbosa. Inclusive, disse claramente, ele nem sequer parente é do Hugo Chávez. Mas o que eu queria colocar é que o José Dirceu já devia estar na cadeia. José Dirceu tem um Twitter, se comunica diariamente com a população. Em toda palestra, em todos os grandes eventos do PT e dos partidos aliados, ele participa. Sempre desatacando a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Ele nega que tenha havido mensalão. Nega que tenha havido mensalão e, portanto, se diz injustiçado. E, com isso, incita, convida as pessoas a irem para a rua para defendê-lo. Esse homem é uma ameaça à paz social do Brasil. E está lá na Constituição isso. Quem ameaça a paz social tem que ir para a cadeia. Então, José Dirceu tem que ir para a cadeia já, não esperar terminar o processo. Porque ele incita a população, incita os seus seguidores e não tem o menor pejo em mentir. Porque se ele diz que não houve mensalão, por que o deputado ou senador Roberto Jefferson apontou o dedo e eu vi, ninguém me disse, na direção do José Dirceu, disse: saia desse governo para você não prejudicá-lo. Em 48 horas, o poderoso ministro da Casa Civil, não era um ministro qualquer, o poderoso ministro da Casa Civil deixou o governo em 48 horas. Isso é a maior confissão que pode existir. Ele, naquele momento, é um réu confesso. E, portanto, eu acho que o Dirceu tem que ir para a cadeia já para evitar perturbações sociais no país. Um grande abraço.